Lenders, aqui é o Patrick, também do canal Várias Variedades, e o vídeo de hoje é o primeiro do mês de março, o mês das mulheres. Então esse e os próximos vídeos de março serão relacionados a isso. Então hoje eu vou explicar para vocês as possibilidades da Yue e da Korra serem parentes. Será mesmo que a princesa Yue da tribo da Água do Norte e a Avatar Korra poderiam ser tipo primas distantes? Como vimos em A Lenda de Aang, a forma de governo da tribo da Água do Norte é semelhante a uma monarquia, que tem um chefe como governante e que comanda toda a tribo. Ele é praticamente um rei, só que com outro nome. Podemos perceber que a própria Yue tem o título de princesa herdeira, o que demonstra que ela poderia herdar do seu pai, Arnuki, o comando da tribo. Cabe aqui uma observação importante. A gente está falando que a Yue poderia herdar o trono, porque existe uma possibilidade de que ela não assumisse o trono efetivamente. E por que isso? Pelo fato dela ser mulher. No livro 1, episódio 18, quando Aang e a Katara estão em busca de um mestre dominador de água, a gente percebe que existem costumes diferentes para os homens e para as mulheres. Prova disso é quando o Paco se recusa a ensinar a Katara a dominação de água por ela ser mulher. E é por isso então que ela o desafia. O senhor não me derruba! Vai, Katara! Então pode ser que na tribo da Água do Norte existisse alguma lei que proibisse as mulheres de governar também. Mas nós sabemos que a Yue deu a sua vida para salvar a do espírito Tui, o espírito da lua, já que ele mesmo cedeu parte da vida dele para salvar a Yue quando ela ainda era bebê. Como isso aconteceu antes mesmo dela se casar e ter filhos, a linha de sucessão da tribo da Água do Norte foi interrompida. Quando isso acontece, independente do motivo, existem algumas leis que determinam quem vai ocupar o trono. E a principal delas é a hereditariedade. Ou seja, quem assume o trono deve ser parente de sangue do antigo chefe. É possível entender isso também quando o tio Airo renuncia o trono e quem assume é o seu irmão, o Ozai. Então, para o caso da tribo da Água do Norte, a gente pode pensar em duas possibilidades. A primeira é que os pais da Yue tiveram outro filho após a morte dela, mas devido à idade deles, imaginamos que a probabilidade não seja muito boa disso ter acontecido. E a segunda, um outro membro da família assumiu o trono. Esse membro poderia ter sido um irmão do Arnuki, ou um sobrinho, ou até mesmo um primo. Assim, a sucessão dos chefes continuaria dentro das leis e continuaria através dos herdeiros. Tá, mas aonde que a Korra se encaixa em tudo isso? Em A Lenda de Korra, ficamos sabendo que o seu pai, o Tongrak, é nativo da tribo da Água do Norte e era o escolhido para se tornar o chefe, antes de ser banido por destruir uma floresta sagrada. Foi por isso que o seu irmão mais novo, o Unalaq, assumiu a chefia. Isso indica que a linha de sucessão dos chefes, que vinha desde o pai da Yue, chegava até o pai da Korra. Então o Tongrak ou é descendente de um possível irmão da Yue, ou ele é descendente daquele outro membro da família que poderia ter assumido. Como se passaram 70 anos dos acontecimentos de A Lenda de Aang para A Lenda de Korra, e partindo do princípio que os casamentos de conceito de família real aconteciam cedo, podemos assumir que os casais tinham filhos muito novos. Então, considerando uma média de idade de 18 anos que os casais tinham quando os filhos deles nasceram, o grau de parentesco entre a Korra e a Yue seria a Korra ser sobrinha trineta da Yue, no caso do Arnuki ter tido um outro filho, ou a Korra ser prima de 4º grau da Yue, no caso de algum irmão do Arnuki ter assumido a chefia. De qualquer maneira, as duas situações mostram que o Tongrak é sim descendente da família da Yue, o que torna a Korra sua parente também, mesmo que distantes. E tudo isso ainda faz a gente pensar uma outra coisa. Se com a morte do Unalaq durante a convergência harmônica, a tribo da Água do Sul passou a ser independente, elegendo Tongrak como seu novo chefe, isso não tornaria a Korra uma princesa? Sim, e provavelmente ela teria que lidar com as responsabilidades de Avatar e também como a nova princesa da tribo da Água do Sul.
Então é isso, gente, esse é o vídeo de hoje, com bastante investigação. A gente cavou bastante aí pra tentar extrair essa árvore genealógica pra vocês, e que no fim ainda nos fez acreditar que a Korra é uma princesa. Aposto que ninguém nunca tinha imaginado isso, né? Então se vocês querem mais vídeos olhando mais a fundo sobre outras famílias de Avatar, votem na enquete que vai estar aqui nos cards, tá bom? Então é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau!